Buenos, bendiciones. Estamos começando na classe mais. Estamos avançando no folheto e também na Bíblia, evidentemente, vendo coisas que a lo mejor estavam aí e não estavam sendo percebidas por nós outros. Pero conforme vamos avançando no estudo do folheto, buscando como base, como apoio, verdade, de estudo esse folheto, vamos vendo que vamos avançar um pouco mais. Estamos aí no capítulo 9 do livro de Mateus. Vamos a ler o resumo, verdade? Vamos a ver o que diz o resumo deste folheto. Dice: Mas milagros é o chamado de Mateus e la cosecha. Resumo do capítulo. Jesus regressa a Capernaum e sana um paralítico, declarando primeiro perdonados seus pecados, lo que escandaliza los escribas por la blasfemia, por ser blasfemia para eles. Luego, sana su cuerpo para demonstrar que el Hijo del Hombre tem autoridade para perdonar pecados. Chama Mateus o publicano, quem lhe hace um banquete. Los fariseus criticam que Jesus coma com publicanos e pecadores. Jesus responde: Não é venido a chamar a justos, sino a pecadores ao arrependimento. Sobre el ayuno, usa a parábola do vinho novo e em odres novos. Sana a hija de um principal de la sinagoga e en el camino a la mujer del flujo de sangre, que toca o borde de su manto com fé. Sana a dos ciegos e a um mudo endemoniado. Los fariseus acusam: Por el príncipe de los demônios echa fora los demônios. Jesus recorre cidades e aldeias. Ao ver las multitudes, tiene compaixão de ellas, habla de ovejas sem pastor, e pide a seus discípulos que rueguem ao Senhor de la mies que envie obreiros. Um versículo clave deste capítulo 9, do versículo 37 ao 38, evidentemente disse que la mies, a verdade, é mucha, mas los obreiros poucos. Rogar, pois, ao Senhor de la mies que envie obreiros a su mies. Então, se estamos falando, irmãos, do capítulo 9 de Mateus, de la necessidade de obreiros, verdade? E Jesus sigue manifestando o seu reino, como começamos a ver aí no capítulo 8 de Mateus. Um reino que se manifesta não apenas com discursos, não apenas com predicações e declarações proféticas, sino com manifestação de glória e de poder. Jesus manifesta seu reino, traindo e revelando na autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, sobre a natureza, incluso sobre a morte. Então, esse reino vem de verdade revolucionando, traindo um impacto poderoso em las vidas, em el espectro religioso que funcionava naquele entonces, que estava estabelecido com os escribas, com os fariseus, com os judeus, verdade? Sacerdotes que atacavam a Jesus, verdade? Ao ponto de acusá-lo de echar fora demônios por meio de Beelzebú, o príncipe de los demônios. Imagine-se usted. Tamanha era a ignorância de eles, que acusavam Jesus de echar fora demônios por los mesmos demônios. Imagine-se. Que aberração, verdade? Que falta de entendimento. Então, se vemos, irmãos, o Senhor com potestade para perdonar pecados, como já havia dito, verdade? A acusação de comer com publicanos. O 9, versículo 9, diz que o Senhor, passando de ali, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado ao banco de los tributos públicos, e lhe dijo: Sígueme. E se levantou e lhe seguiu. Estamos falando de Mateus, que era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Acuerde-se que os romanos não se davam ao trabalho de cobrar impostos de los pueblos e nações alcançados, verdade?
bajo su gobierno, simplesmente dividiam as terras, as cidades, as províncias em lotes, verdade? E promoviam na grande subasta, verdade? E nessa subasta, evidentemente, acudiam pessoas de possessões, alguns, muitos deles, judíos, gente que tinha plata para chegar na subasta e dar uma oferta de tanto por tal lote, por tal cidade. Então, esses que ganhavam a subasta, quedavam a cargo de fazer o cobro de los impuestos para os romanos. O que faziam eles? Separavam o porcentagem que era por direito entregar a Roma, e os demais, que cobravam demais, evidentemente, de seus irmãos, se enriqueciam de uma maneira muito desonesta. E essa era a grande queixa, verdade? E resistência que tinham os judeus por seus mesmos irmãos que atuavam nessa área, de los publicanos que cobravam imposto, que roubavam seus mesmos irmãos. E Mateus está aí, verdade? Sentado, disse, ao banco de los tributos públicos, como se fuera uma aduana, verdade? Uma fronteira, por aí onde entra vendedores, compradores, gente traindo mercadorias, enfim. E aí eram cobrados os impostos, verdade? Então, seja de los judíos, seja de quem era, os impostos eram cobrados. E Mateus está nesse trabalho e por essa razão era odiado por los judíos. Pero Jesus chamou este homem, verdade? Chamou este homem para o ministério. Então se disse que o Senhor disse, e aconteceu que quando ele, sentado à mesa em la casa, porque ele ofereceu um banquete ao Senhor Jesus, verdade? E aqui que muitos publicanos e pecadores que haviam venido se sentaram juntamente à mesa com Jesus e seus discípulos. Quando ouviram esto, os fariseus disseram a seus discípulos, por que come vuestro maestro com os publicanos e pecadores? Ao ouvir esto, Jesus les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. E depois, e aprender lo que significa misericórdia quero e no sacrifício, porque no he venido a chamar a justos, sino a pecadores ao arrependimento. Amém? La gracia del arrependimento, a possibilidade del arrependimento para, a partir de aí, ser parte do reino de Deus, era dada a todos. Todos tinham a possibilidade de arrepender-se. Justos, pecadores, injustos, publicanos, qualquer, não importando a etnia, não importando a raça, não importando se era grego, hebreu, romano, se era fariseu, se era publicano, não importando o pecado, não importando a nacionalidade, a todos o Senhor Jesus viene extendendo a possibilidade de arrependimento para, a partir daí, ser partícipe no reino de Deus. Acuerdas que o Senhor começou seu ministério em Galileia de los Gentiles, aí por Capernaum, quando foi a viver aí, começou seu ministério aí. E o que havia nesse lugar, Galileia de los Gentiles, já a palavra gentiles nos está dizendo que era um lugar de uma mescla de pueblos e nações de vários lugares que estavam aí, gente pagana, gente pecadora, e também, evidentemente, alguns judeus que viviam aí, verdade? Judeus que vieram de outros lugares, né? Que se envolveram paganos, rebeldes enquanto a graça, enquanto o evangelho de Deus, verdade? Enquanto a vontade de Deus, essa gente vivia aí, e foi aí, em cidades portuárias, verdade? Como Neftali, essas províncias que estavam, Neftali e Zabulon, eram das costas, cidades da costa, onde o pecado abunda, e nos portos e tudo mais. Aí foi onde Jesus começou seu ministério, amém? E aí estava, nesse contexto, estava Mateus, que foi chamado pelo Senhor e disse a palavra, sigue-me, e se levantou e le seguiu, amém? Não desaproveitou a oportunidade. Sin embargo, isto provocou a revolta de los fariseus, que acusavam o Senhor de comer com publicanos e pecadores.
Amém, glória a Deus. Que sigue depois, o Senhor vem falando do ayuno, do versículo 4 em adelante. Diz que vieram a ele os discípulos dizendo, os discípulos de Juan vieram a Jesus e perguntaram: por que nós outros e os fariseus ayunamos muitas vezes e tus discípulos não ayunam? Jesus lhe dijo: ¿acaso pueden los que estão de bodas tener luto entretanto que o esposo está com eles? Pero vendrão dias quando o esposo les será quitado, e entonces ayunarão. Nadie pone remiendo de pano nuevo em vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido e se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo em odres viejos. De outra maneira, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aleluia, que tremenda enseñanza, ¿verdad? Que tremenda analogia utiliza o Senhor aqui, hablando de remendo nuevo e hablando de vino nuevo. Que é este remendo nuevo? O remendo nuevo representa o mensagem do Senhor, amém? Este mensagem novo, esse remendo é mensagem novo que não podia simplesmente añadir-se ao velho sistema religioso judaico legalista, ok? Esse mensagem que o Senhor venia traindo ao povo não podia mesclar-se a ser parte, como se fosse parte a lo que havia estado sendo predicado por muitos anos. Ou seja, os preceptos da lei, os regulamentos da lei que não cambiaram o ser humano, que não estavam aí para restaurar e salvar a nadie, senão para, como aio, conduzir hasta Cristo. Esse era o papel da lei. Pero os fariseus, os religiosos da época, queriam manter o discurso viejo, a estrutura vieja, e apenas poner parte novo por em cima. Disse o Senhor que versículo 16, que nadie põe remendo de pano novo em vestido viejo. Evidentemente que não, que se vai romper e vai desgastar o vestido, verdade? Será maior a rotura, disse. E nem echam vino novo em odres viejos. Os odres viejos simbolizam as escrituras antigas, verdade? Que não podiam conter o novo de Deus. A estrutura religiosa, verdade? Esse era algo viejo que estava saindo, sendo desplazado para dar lugar ao tempo novo, ao reino de los cielos que estava sendo estabelecido através de Jesus. Então, remendo novo era a palavra do Senhor, era o discurso, era a manifestação do reino, verdade? Que viria para desplaçar o sistema religioso, com todo o seu legalismo, com toda a sua religiosidade. E o vino novo representa a obra de Deus em Cristo Jesus. Esse é o vino novo, a obra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, em e através de Jesus. Amém? Então, a ideia e a intenção era cair por terra toda a estrutura antiga que não podia sostener, não podia conter o novo que aí estava sendo estabelecido. O Evangelho e o reino de Deus requeria corações renovados. Amém? O apóstolo Paulo, Romanos 12:2 nos habla fuertemente disso, de la renovação de nossa mente. Não podemos entrar em lo novo de Deus sem querer desechar de lo viejo. Primeiro desechamos de lo viejo e lo novo se estabelece, ok? Ou seja, o Evangelho traz renovação, o Evangelho traz restauração, o reino de los cielos traz lo novo de Deus ao ser humano. Pero los escribas, fariseus e os religiosos da época não entendiam desta maneira. Amém? Glória a Deus. Que mais podemos aqui? Podemos ver que chama bastante atenção no capítulo 9, que nos habla evidentemente passagem que tem a ver com Marcos capítulo 5, verdade? La hija de Jairo e a mulher que tocou o manto do Senhor, verdade?
Diz que o principal da sinagoga, mientras ele les decía estas coisas, vino um homem principal e se postrou ante ele, dizendo: minha hija acaba de morir, mas vem, põe tu mano sobre ela e viverá. E se levantou Jesus e lhe seguiu com seus discípulos, certo? Jesus escutou a Jairo e seguiu hasta a casa de Jairo. Pero nesse intervalo, mientras o Senhor sigue a Jairo, diz que uma mulher intervino, se pôs em meio de eles, disse, uma mulher enferma de flujo de sangue, desde há 12 anos, se lhe acercou por detrás e tocou o borde de seu manto. Porque dizia dentro de si: se tocarem solamente seu manto, serei salva. Amém? Tremendo, tremendo, tremendo isso. E a pergunta que queda, verdade que sim, é: de onde sacou essa mulher a ideia de que com solo tocar o borde do manto do Senhor poderia ser salva? Acorda que a palavra que está usando aqui Mateus é salva. Não diz aqui seria sanadas, não seria salva. Por quê? Porque a palavra sanar e salvar era a mesma palavra, ok? Em grego. Então, se ele está usando esta palavra, né? Se tocarem solamente su manto, serei salva ou serei sanada. Sanada da enfermidade, salvada, salva também do problema e da aflição que está vivendo. Pero a questão e a pergunta que queda é: de onde sacou essa mulher esta ideia? Bueno, não é tão difícil entender que os homens, pessoas como maestros, verdade? Pessoas santas em meio do povo, pessoas com autoridade, verdade? Espiritual, utilizavam manto. Os profetas utilizavam mantos, verdade? Usavam manto os profetas. E não era apenas uma capa para guardar-lhes do frio, para resguardar-lhes do frio, ou do povo, ou delas intempéries. Não, não. Havia um sentido de autoridade no manto. Acordas que José, seu papá, isso na capa, um manto de colores para ele. Isso simbolizava autoridade, simbolizava governo, simbolizava poder. Amém? Essa mulher tinha esse conhecimento, tinha esse discernimento, porque reconhecia em Jesus como um rabi, e ele era um rabi, um maestro em meio de seu povo. Então, se a capa não era apenas uma indumentária, uma peça de roupa que estava, tinha um valor simbólico espiritual para o povo que estava. E a mulher, por fé e com a decisão tremenda de passar por em meio de uma multidão que lhe cerrava o passo, essa mulher venceu todo o que tinha que vencer. Por quê? Porque com o fluxo de sangue, a enfermidade que tinha, a lei em Levítico diz que ela não podia andar em meio do povo, tinha que estar apartada até que se sanara, verdade? Ou seja, e aún assim ela venceu tudo isso. Ela passou por em meio do povo, aún em sua contaminação, verdade? Aún em sua contaminação, e tocou o maestro. Foi uma fé tremenda. Então, se que nós outros podemos ver, irmãos, o capítulo 15 de Números 15, vamos a ver essa coisa de manto, verdade? Quando Moisés está recebendo de parte de Deus e dando ordens aos que estavam confeccionando as vestiduras sacerdotales. Aqui diz em capítulo 15 de Números, versículo 37, diz: e habló Jehová a Moisés, dizendo: habla a los hijos de Israel, e diles que hagam franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, e pongam em cada franja de los bordes um cordão de azul, e os servirá de franja, para que, quando lo veáis, os acordeis de todos os mandamentos de Jehová, para ponerlos por obra, e não mireis em pós de vuestro coração, e de vossos olhos, em pós de los quais os prostituais, para que os acordeis e hagais todos mis mandamentos, e seais santos a vuestro Deus. Eu, Jeová, vuestro Deus, que os saquei de terra de Egipto, para ser vuestro Deus, eu, Jeová, vuestro Deus. Então, se
toda a indumentária, lo que estava em los vestidos de los sacerdotes, em el manto, em el efod, toda essa parte da vestidura sacerdotal tinha significado espiritual muito forte. E essas franjas que teriam que ser no borde de seus vestidos simbolizavam a obediência da lei, obediência à lei, verdade? Diz que teriam que ter isso para acordar-se de todos os mandamentos de Jeová, ok? Não era um adorno simplesmente por la questão estética ou de beleza, da confecção ou da moda, não. Tinha significado, verdade que sim? Isso era muito forte. Que mais podemos ver? Éxodo capítulo 28. Éxodo 28. Veja o que diz Éxodo 28. Quando habla evidentemente das vestiduras de los sacerdotes. Éxodo 28, 34. Disse, e 31, harás um manto de efod todo de azul, e em meio de ele, por arriba, habrá uma abertura, la qual tendrá um borde ao redor de obra tejida, como o coelho de um cocelete, para que não se rompa. E em suas orlas harás granadas de as orlas, em los bordes, verdade? Harás granada de azul, púrpura e carmesí ao redor. Entre elas, campanilhas de ouro ao redor. Uma campanilha de ouro e uma granada. Outra campanilha de ouro e outra granada em toda a orla do manto ao redor. Aleluia! Que significava esta fruta, granada, que teria que estar aí no borde do manto do sacerdote, e a la par de la fruta, uma campanilha e uma fruta, uma campanilha e uma granada. Que significava? Bueno, a campanilha significava, dentro de um contexto profético, verdade? Significava os dones, a autoridade espiritual, verdade? Por exemplo, os dones do Espírito Santo, a manifestação desses dones é como se fuera estas campanilhas. Chama a atenção, hace ruído, verdade? Que se destaca em meio do povo quando vemos o Espírito Santo sendo derramado, ou alguém sendo usado por o poder de Deus, em profecia, em palavra de sabedoria ou de ciência, em sanidade, em milagros. Ou seja, há um mover espiritual que se está manifestando através dessa persona, verdade? Então, se não é algo que queda em oculto, não é algo silencioso, senão que chama de verdade a atenção quando há manifestação de los dones. Acordas que toda vez que o Espírito Santo venia sobre alguém no Antigo Testamento, era para ser algo, e algo público, algo que alguém se dava conta. Quando o Espírito venia sobre Sansão, sabia que ele ia à guerra, ia pelear com animais, com leões, com filisteus. Ou seja, quando o Espírito Santo venia sobre um ser humano, havia manifestações notórias, ok? Então, se não há assim, não é que fora algo silencioso, não é que fora algo que nada se dera conta hasta hoje. Em uma congregação, em uma campanha evangelística, em uma cruzada, quando o Espírito Santo empieza a mover-se, a gente se dá conta que há uma atmosfera, há uma dimensão espiritual que se está abrindo, traindo por aí a possibilidade de los milagros, de la sanidade, de lo profético, verdade? De la liberação de pessoas que estão oprimidas por o diabo. Enfim, é algo que não queda oculto, verdade? Então, se isso significa para nós outros as campanilhas em el borde do manto do sacerdote. E o fruto chamado granada tem a ver com os frutos do Espírito Santo de Deus. Uma coisa são os dones do Espírito e outra coisa é o fruto do Espírito. Amém? E todo sacerdote, todo homem e toda mulher de Deus deve andar em sua vestidura espiritual, deve haver manifiesta não somente os dones, senão o caráter de Cristo. Amém? Fruto do Espírito, caráter cristiano, caráter de Deus, verdade? Santidade ao Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 19, você pode ler
ler fortemente isso, e é tremendo. Vamos ler aqui, verdade? Gálatas 5, 19, diz: e manifiestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, idolatria, aí vai, verdade? Invídias, homicídios. E depois o versículo 22 diz: mas é o fruto do Espírito, é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, mansedumbre, bondade, fé, verdade? Capítulo 12 de Coríntios. Capítulo 12 de Coríntios. O que nós outros podemos ver no capítulo 12 de Coríntios? Capítulo 12 de Coríntios nos habla de los dones, verdade? Los dones espirituales. Ahora bien, versículo 4, 12:4. Hay diversidade de dones, pero o Espírito, disse, é o mesmo. E há diversidade de ministérios, pero o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, pero Deus, que hace todas as coisas em todos, é o mesmo. Pero a cada lhe es dada a manifestação del Espírito para provecho, porque a este es dada por el Espírito palavra de sabedoria. E aí vai os dones do Espírito. A outros, palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, e a outro, fé por o mesmo Espírito, e a outro, dones de sanidade por o mesmo Espírito, e a outro, hacer milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de Espírito, e línguas, e tudo mais, ok? Então estamos falando de dones do Espírito Santo, verdade? Que são manifestos em meio do povo de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Estamos falando de frutos do Espírito. Dones do Espírito, fruto do Espírito. E nossa vestidura espiritual, ok? Deve estar manifesta tanto os dones do Espírito como o fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, também em Éxodo 39, vamos ver Éxodo 39. 39, versículo 25 e 26. Diz: hicieron também, veja o que diz aqui, campanilhas de ouro puro, e puseram campanilhas entre las granadas, em las orilhas del manto, ao redor entre las granadas. Uma campanilha e uma granada, outra campanilha e outra granada ao redor, em las orilhas del manto, para ministrar, como Jeová lo mandou a Moisés. Então, evidentemente que em el manto que utilizava Jesus nesse entonces, não havia toda essa indumentária que tinham as vestiduras de los sacerdotes que ministravam no templo, pero a mulher reconhecia a autoridade de Jesus. Aquele manto de Jesus, aunque não tivesse todos esses detalhes que estavam aqui, de verdade o manto tinha um significado e a mulher lo sabia muito bem. E quando toca o manto, toca a glória, toca o poder do Senhor. Sem a necessidade que o Senhor lhe impusera a mão sobre sua cabeça, ou que o Senhor orara por ela, e o Senhor mesmo disse: de mim ha salido o poder. Ele sentiu que algo fluiu de parte dele. Por quê? Porque alguém lhe tocou com fé. E a mulher, evidentemente, sabia do significado deste manto que Jesus usava. Vamos ver o que diz, irmãos, Malaquias capítulo 4. Veja que forte isso. Malaquias capítulo 4. Malaquias 4, versículo 1 e 2, diz assim: porque he aqui viene el dia ardiente como horno, e todos os soberbios e todos os que hacen maldad serão estopa. Aquele dia que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, e não les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nascerá el sol de justicia, aleluia, e em sus alas traerá salvação, e saldreis e saltareis
como becerros de la manada. Amém? Olhareis a los malos, los cuales serão ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amém? Aqui está hablando, hermanos, que de sus alas, en sus alas, traerá salvação. Que fuerte isso, amém? Alas, é o mover deste manto, como se fuera alas, verdade? Quando se hace assim com um manto, com uma capa, como se fuera asas. Estamos falando dessa proteção de Deus, dessa manifestação do Senhor Jesus Cristo, traindo salvação, ok? Disse, em sus alas trairá salvação. Aleluia, isso é muito forte, hermanos. Então, estamos falando, hermanos, que a mulher sabia o significado del manto e por que tocou o manto, ok? Regressamos ao capítulo 9 de Mateus, ok? Lo que sigue después nos habla de dos ciegos que recebem la vista, ¿verdad? Depois habla de um mudo, o versículo 32 e 33 e 34, ¿verdad? Mientras saliam eles, e aqui lhe trajeron um mudo endemoniado, e echado fuera o demônio, o mudo habló, e a gente se maravilhava e dizia, nunca se ha visto coisa semelhante em Israel. Amém? Uma vez mais aqui manifestando o reino, verdade? E a manifestação do reino era eu demonstrar autoridade sobre demônios, sobre enfermidades. Era um confronto direto. Jesus travou um confronto direto contra Satanás. Amém? E por aí el escárnio, a persecução e também a blasfêmia daqueles homens contra Jesus, porque nunca haviam visto a nadie confrontar Satanás como Jesus lo hacía, verdade? Pero Jesus sabia o que estava fazendo e tinha autoridade para tal, amém? E muito mais que isso. Muito bem, hermanos, seguimos então, vamos ao capítulo 10. O capítulo 10 nos habla de um capítulo que habla de missões. Jesus também falou de missões, verdade? Diz o capítulo 10, resume. Jesus chama a seus 12 apóstolos. Disse, e los envia com autoridade sobre espíritos imundos, para sanar enfermidades. Veja, los envia com autoridade. Amém? Disse, e los envia primeiro a las ovejas perdidas de la casa de Israel, não a los gentiles ni samaritanos. Su mensaje, el reino de Deus se ha acercado. O mensaje era esto. Amém? Devem sanar enfermos, limpiar leprosos, ressuscitar mortos e echar demônios. Veja que autoridade o Senhor entregou na mão desses homens, que estavam há pouco tempo trabalhando com Ele, caminhando com Ele. Amém? Acordas que esses homens caminaram, quizá, 3 anos e meio com Jesus. E aqui estavam começando seus ministérios, né? Nos primeiros momentos da experiência desse discipulado personal com o Senhor Jesus, já o Senhor lhes delega autoridade para repreender, disse, demônios, limpiar leprosos, sanar enfermos, incluso ressuscitar mortos. Aleluia! Evidentemente que isso despertava enojo e ódio da gente que conhecia esses homens. Eram homens iletrados, indoutos, não tinham nenhum conhecimento, verdade? Não eram homens, gente da alta sociedade, não eram sacerdotes, não eram religiosos, já conhecedores da lei. Não, eram judeus, evidentemente a lei lo conheciam, mas não tinham nenhuma expressão espiritual em meio do povo, verdade? E com Jesus, começam a caminhar com Jesus e recebem autoridade. A mesma autoridade com que Jesus ministrava quando andava predicando a palavra, lhe deu a mesma autoridade a estes homens. Evidentemente que havia enojo, verdade? E persecução. Disse,
Sean astutos como serpientes e sencillos como palomas. Los entregarão a concílios e azotarão em sinagogas. Não se afanem por lo que han de decir. El Espírito les dará palavra. Aleluia. El Evangelho traerá divisão entre famílias, disse. Divisão incluso em famílias. El que não toma sua cruz e siga a Jesus não é digno de ele. Quem perde sua vida por causa de Cristo la hallará. E el que os recebe a vosotros, me recebe a mim. Esse é o contexto do capítulo 10, quando o Senhor envia seus discípulos. Nos habla de algumas advertências, alguns conselhos que ele lhes dá a estes homens, verdade? E disse: por caminho de gentiles não vayáis, e em cidades samaritanos não entreis, sino ide antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O Senhor, aunque começou seu ministério em meio a los gentiles, verdade? Quando envia seus discípulos, lhes dá uma recomendação: vayam primeiramente a mi pueblo, amém? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eles vão ter sua oportunidade de escutar a mensagem, de ver o reino sendo manifesto em meio deste mundo, porque eles vão estar aí vendo as manifestações do reino, o poder sendo manifesto através de vocês, porque vão bajo minha autoridade. Imagine-se você. Então, se os judeus vieram, escutaram a mensagem, nada mais que los rechazaram, verdade? Pero os señales estiveram muito claras, que Jesus não venia apenas como um profeta mais de los muitos profetas que apareciam, de los muitos cristos que se manifestavam naquele entonces. Jesus era realmente o Cordeiro de Deus, amém? O Messias Salvador, e deu a demonstrar isso, e envia seus discípulos dizendo que deviam ir a estas pessoas. Disse: e yendo, predicar dizendo, o reino de los cielos se ha acercado. Essa frase é forte, amém? Sanar enfermos, limpiar leprosos, restar mortos, aí vai. Então, essa era uma das fortes advertências do Senhor. E diz que quando chegar a uma cidade em que a gente não quisera aceitar o Evangelho, que los rechazara eles, diz que teriam que tomar uma decisão. E vejam o que disse aqui: mas em qualquer cidade ou aldeia donde entreis, informaos quem em ela seja digno, e posar ali hasta que salgais. E ao entrarem na casa, saludá-la. E se la casa for digna, vuestra paz vendrá sobre ela, mas se não for digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Disse: e se alguno nos recebiere, nem oyere vuestras palavras, sali de aquela casa, disse, o ciudad, e sacudi el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que, en el dia de juicio, será mais tolerável el castigo para la tierra de Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Amém? Ou seja, aqueles que não receberam a paz e o evangelho, a predicação dos discípulos do Senhor, deviam, os discípulos, sacudir o povo de seus pés e ir para outro lugar. Amém? Nós outros temos visto, quando o Senhor falava no capítulo 7, de não dar as coisas santas a los perros, nem perlas delante de los cerdos, verdade? É mais ou menos isso aqui. Amém? Eu que não quero receber a mensagem, muito bem, vamos a outra. Amém? Não perdiam, supostamente, não perdiam tempo com pessoas que não queriam receber, que rechaçavam, amém? Que resistiam por não aceitar a verdade. Então, se vai a outro e siga, porque o reino se vai estender de alguma maneira, e sempre se vai estender. Dá o Senhor, habla sobre as persecuções que podiam suceder, los adverte, los prepara, verdade? Versículo 26 diz, assim que não temais, e essa palavra não temais aparece várias vezes no momento que o Senhor envia seus discípulos. O versículo 26 diz, assim que não temais,
Não, vamos ler o versículo, vamos ver. Sim, vamos do versículo 16, tá bem? Que habla de las persecuciones. Dice aqui: yo os envio como a ovejas em meio de lobos. Sede pois prudentes como serpientes e sencillos como palomas. E guardaos de los hombres, porque os entregarão a los concilios, e em suas sinagogas os azotarão. E aun ante governadores e reis sereis levados por causa de mim, para testemunho a eles e a los gentiles. Ok? Seriam entregados em las sinagogas e nos concílios, seriam perseguidos, seriam juzgados e sentenciados, não porque o Senhor estaria castigando a eles, não porque o Senhor não teria cuidado de seus discípulos, não, senão para testemunho a los perseguidores e testemunho a los gentiles. Disse: mas quando os entreguem, não os preocupeis por como o que haveis de declarar, verdade? Porque em aquela hora os será dado o que haveis de hablar. Porque não sois vosotros lo que hablais, sino o Espírito de vuestro Padre que habla em vosotros. Isso é forte, mano. Não temer a persecução. E por aí nós perguntamos: se algo me passa, que vou a dizer, verdade? E se empeça a persecução onde estamos, e o governo, alguma lei seja manifestada e que nos resista, e que exponga obstáculo à predicação do Evangelho, e se seamos levados à cárcel delante de los jueces, que lhes vamos a dizer? Disse o Senhor: não temais e não os preocupeis por isso, porque o Espírito que está em vosotros hablará por vosotros. Isso é muito forte. Então se disse que el hermano entregará a muerte ao hermano, e o padre al hijo, e los hijos se levantarão contra los padres, e los harão morir. Amém? E sereis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fim, este será salvo. Amém? Não te eche atrás por causa de persecução. Siga adelante. Amém? Porque o Senhor te dará, a los que vencerem, o Senhor dará a corona de justiça. Amém? Diz o Senhor. Quando os persigam nessa cidade, huí a la outra. Claro. Quando os persigam nessa cidade, huí a la outra. Porque certo te digo que não acabareis de recorrer todas as cidades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo não é mais que su maestro, nem o siervo mais que su senhor. Basta-lhe ao discípulo ser como su maestro, e ao siervo como su senhor. Se ao padre de família chamaram Belzebu, quanto mais a los de su casa. Amém? Glória a Deus. Tremendo é o Senhor prevenindo-lhes sobre a persecução que ia haver. Em algum momento, quando os 70 são enviados e regressam, depois de haver visto milagros e maravilhas e ministrarem com poder, eles vêm todos contentos, contando, dando testemunho de lo que haviam vivido, das experiências que haviam vivido. E o Senhor disse que não deviam se maravilhar por isso, senão por o nome deles estar escrito no livro da vida. Se por algo devemos e podemos sentir-nos felizes e contentos, incluso orgulho, porque não, verdade? É saber que nosso nome está escrito no livro da vida. Não por quanto o Senhor nos usa, porque é o milagre que se produz através de nós outros, de nosso ministério, ou porque por la unção, ou por la sabedoria, ou pelos grandes logros que hemos alcançado em nosso ministério, senão por el hecho de que nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluia, glória a Deus, amém? Que mais podemos ver aqui? Capítulo 10, eu creio que isso é, verdade? Glória a Deus. Vamos a ver. E o versículo, capítulo 11. O capítulo 10 depois habla que Jesus causa divisão, verdade? Diz o Senhor que os inimigos do homem serão
los de su casa. Isso nós outros sabemos, verdade? Quando alguém se converte, os primeiros obstáculos que recebe e resistência que recebe é em sua mesma casa, ok? Capítulo 11 habla de los mensajeros de Juan, né? Diz que quando Jesus terminou de dar instruções a seus discípulos, se foi de ali a ensinar e a predicar em las cidades de ellos, e a oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les enviou 2 de seus discípulos para perguntar-lhe: ¿eres tu aquele que havia de venir ou esperaremos outro? Respondendo Jesus les dijo: id e haced saber a Juan las coisas que oís e veis. Los ciegos veem, los cojos andam, los leprosos são limpiados, los sordos oyen, los muertos são ressuscitados, e a los pobres es anunciado el evangelho. E bem-aventurado és ele que não age tropeço em mim. Então, o capítulo 11, disse o Senhor: não há maior entre los nacidos de mulher que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es maior que ele. El reino sufre violência e os violentos lo arrebatam. Jesus repreende las ciudades que no se arrepienten, apesar de los milagros. Corazim, Betsaida, Capernaum. Les anuncia que en el dia de juízo les irá peor que a Tiro, Sidom e Sodoma. Dá graças ao Padre, ao Senhor, por revelar estas coisas a los niños e não a los sabios. Termina com a invitação mais tierna: venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os haré descansar. Mi jugo es fácil e ligera mi carga. Habla, hermanos, de João Bautista. Isso chama tremendamente atenção a isto, verdade? O Senhor habla de reino e de toda a resistência que sofria a manifestação do reino de Deus, verdade? Diz que desde os dias de João el Bautista hasta agora, diz o Senhor, o reino de los cielos sofre violência. Havia resistência, evidentemente. O reino de los cielos não era um lugar, não era um sítio, não era a ubicação de um principado, de uma cidade. Não, era a manifestação do mesmo Cristo, era a manifestação do mesmo Deus, de sua vontade na terra. Ok? Lo que havia hasta entonces era o governo de las tinieblas, que escravizava, que destruía as vidas, pero viene Jesus hablando de um reino. E esse reino vem com autoridade. Pero esse reino também, diz a palavra, que sofria violência. Amém? Ou seja, sofria o rechazo de la gente, a resistência do espectro religioso que estava estabelecido, verdade? Que resistia à manifestação do reino de Deus. Pero diz o Senhor que os violentos lo arrebatam. Todo aquele que se violenta a si mesmo, que se violenta a seu nível de religiosidade, de viejas estruturas, de sofismas e mentiras que estão metidas em la mente, quando tu te resiste a todo isso, verdade? E disse a palavra, e violenta essas áreas de tu vida que resistem ao reino, diz a palavra que os violentos arrebatam o quê? Arrebatam as bendições do reino, ok? Glória a Deus. Diz que porque todos os profetas e a lei profetizaram hasta Juan. E se quereis recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de venir. Eu que tenho ouído para ouvir, oiga. Amém? Pero disse, mas a que compararei esta generação? É semelhante a los muchachos que se sientam em las plazas e dão vozes a seus companheiros, dizendo, os tocamos flauta e não bailastes, os endechamos e não lamentastes. Porque vino Juan, que nem comia nem bebia, e dizem, demônio tem. Vino o hijo del hombre, que come e bebe, e dizem, e aqui um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos
e de pecadores, pero la sabedoria é justificada por seus filhos. Amém? Tremendo, verdade? Resistência. Amém? Havia resistência, havia violência contra o reino de Deus. Pero disse ao Senhor que como ele comparava esta generação de religiosos, esta generação de gente que rechaçava a manifestação do reino, a predicação de Jesus, ele comparava a muchachos que estavam em las praças tocando seus instrumentos, que estavam cantando em um momento aí de passatempo entre eles, tocando instrumento, cantando, e a comparação que o Senhor hace é este, verdade? Disse: os tocamos flautas e não bailastes, os endechamos e não lamentastes. Ou seja, tocamos um tipo de música alegre, uma música movida, bailável, quizá, e vocês não se alegraram, e vocês não la receberam, verdade? Aí cambiamos a canção, cantamos uma canção mais triste, mais melódica, mais de reflexão, tampouco lamentaram, ok? Então, se é mais ou menos essa comparação que o Senhor está sendo aqui. Enviei a João Bautista para predicar-lhes, e os selos rechaçaram, incluso mataram a João Bautista, ok? Aí o Senhor envia Jesus, né? João Bautista tem uma mensagem forte, contundente, provocador, que de verdade provocava as pessoas que escutavam a mensagem de João, que era uma mensagem bastante forte. Aí veio Jesus com uma mensagem mais suave, mais tranquilo. Veio Jesus falando de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de sentar e comer com publicanos e pecadores, diferentemente de João Bautista, verdade? João Bautista vivia nos desertos, e entendo que de tempos em tempos descendia à cidade para evangelizar, para visitar, para predicar, para ser discípulos e para preparar o caminho para a venida do Senhor. Já quando Jesus se manifesta, o discurso, a que era o mesmo discurso, arrepenti-os, porque o reino de Deus se ha acercado, o discurso era o mesmo, mas a forma de expressão era outra. Jesus teria uma mensagem mais tranquilo, mais amigável, mais de andar junto com a gente, mais de andar em meio do povo, em meio de los pecadores, em casa de publicanos, conversava com mulheres em la calle, com prostitutas, com paganos, com todo tipo de gente. Jesus se manifestava e se relacionava com a gente, ok? E aún assim foi rechaçado. O que lhe parece? A João, porque vivia apartado e no deserto, diziam que João tinha demônios. Agora vem Jesus, que se mete em meio da gente, também disse que echa demônios por Beelzebul, e lo rechazam e lo acusam de ser um bebedor divino e andar com publicanos e pecadores. A analogia é muito clara. Com esses muchachos sentados em las praças, cantando canções alegres e não sendo aceitados, ou tocando músicas disse, os tocamos flauta e não bailastes, os endechamos e não lamentasteis, ok? De igual maneira não houve reação positiva, verdade? E Jesus está dando dando esse exemplo, ok? Para entender que a gente não importando o predicador e nem a mensagem, o que estava muito manifesto ali era a dureza de coração. João Bautista vino a predicar, lhe prenderam, lhe cortaram a cabeça, lo mataram, lo rechazaram. Aí veio Jesus predicando, andando em meio do povo, se relacionando com a gente, também lo rechazaram. Então o problema não era o predicador, nem tampouco a mensagem que ambos traíam. O problema estava em la dureza do coração humano, ok? Isso era muito claro, ok? E esse mesmo capítulo habla de los ayes, sobre as cidades impenitentes, aquelas que rechazaram, que vieram ao Senhor caminhar por las calles, predicar em suas cidades, pero que não aceitaram o Evangelho do Senhor. Amém? E o 25 ao 30 habla que o Senhor alaba a Deus, o Padre, diz que alaba o Padre, Senhor do cielo e de la tierra, porque escondiste essas coisas de los sábios e de los entendidos, de los religiosos, verdade?
y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Levad mi fruto sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amém? Glória a Deus. Com Jesus, podemos desvencilhar-nos de nosso jugo de pecado, de esclavitud, de opressão, e ter sobre nós outros o jugo que é suave do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que é fácil, que é ligeira sua carga. Amém? Quitar toda a opressão, toda a esclavitud de pecado e ser de verdade livre. Esse jugo de libertar. Amém? Disse, porque mi jugo é fácil e ligeira mi carga. Ou seja, é uma carga suave, liviana. É uma carga de glória, um peso de glória. Não te aplasta, senão que te abraça. Que não te esclaviza, senão te conduz em amor, em graça e em perdão. É isso que o Senhor está dizendo aqui nesse lugar. Amém? Bueno, entramos agora no capítulo 12. Ok? Mateus 12. Siga seu folheto aí, por favor. Habla do Senhor do sábado e de la blasfêmia contra o Espírito. São dois episódios muito fortes aqui, verdade? Disse, los fariseus criticam a los discípulos por arrancar espigas el sábado. Jesús les recuerda a Davi comiendo los panes de la proposición y a los sacerdotes que profanan el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Sana en sábado a un hombre de mano seca. Los fariseos salen a deliberar como destruí-lo. Sana un endemoniado, ciego y mudo. La multitud pregunta si es el hijo de David. Los fariseos acusam, por Beelzebú echa fora demônios. Jesús responde que o reino dividido no puede sostenerse. Si echa demônios por el Espíritu de Dios, entonces el reino ha llegado. Advierte sobre la blasfêmia contra o Espírito Santo, único pecado imperdonável. El árbol se conoce por su fruto. Por las palabras se justificará o condenará al hombre. Piden señal, solo se dará la señal de Jonás. 3 días en el ventre de la tierra. Concluye definiendo a su verdadera familia, quien hace la voluntad del Padre. Aleluya. Dice, el árbol se conoce por su fruto. Entonces el capítulo 12 nos habla de dos temas muy fuertes, ¿verdad? Además, claro, de la sanidad del hombre de la mano seca, ¿verdad? De la generación perversa que demanda señales. Hay dos cosas muy fuertes aquí, que es la acusación que hacían a Jesús por no guardar el sábado, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo, capítulo 12, versículo 1, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban,
sino solamente a los sacerdotes? Este pasaje, hermanos, que habla de quando Davi comeu os panes de la proposição, está em 1 Samuel, capítulo 21. Vamos ler apenas alguns versículos, depois você estuda melhor este passagem. Disse capítulo 21, Davi vai visitar ao sacerdote Aimeleque, verdade? Está ele huyendo de Saul. E disse o versículo 3, disse: Agora, pois, que tienes a mano? Dá-me 5 panes, e lo que tengas. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: Não tenho pão comum a la mano, solamente tenho pão sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhes disse: Em verdade, las mulheres han estado lejos de nosotros ayer e anteayer. Como eu salí, já los vasos de los hombres eram santos, aunque el viaje es profano. Quanto mais não serão santos hoje sus vasos? Assim o sacerdote lhe deu el pan sagrado, porque ali não havia outro pão sino los panes de la proposição, los quales haviam sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el dia que aqueles foram quitados. Ok? Então isso aqui habla que Davi comeu de los panes de la proposição, que era algo que não era normal, ilícito alguém echar mano desse pão que era consagrado ao Senhor. Jesus está respondendo a esses homens que estão atuando com religiosidade contra o Senhor e seus discípulos, verdade? Disse: Não haveis leído que Davi, quando ele e os que com ele estavam tiveram hambre, como entrou em la casa de Deus, verdade? E comeu os panes de la proposição, que não lhes era lícito comer nem a ele, nem a los que com ele estavam, sino solamente a los sacerdotes. Sigue o Senhor dizendo: Ou não haveis leído em la lei, como en el dia de repouso, os sacerdotes no templo profanam o dia de repouso, e são sem culpa? Ou seja, eles trabalham no templo, verdade? Não é um dia para trabalhar, é um dia de consagração, um dia de repouso. Assim foi estabelecido para o povo de Israel, verdade? Disse: Pois os digo que uno maior que o templo está aqui. E se supiesseis que significa a misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre é Senhor del sábado. Uau, que tremendo isso! El daño que hace la religiosidad, que hacía en ese entonces, hasta hoy, la religiosidad hace daño a personas inocentes, como disse o Senhor, referindo-se a seus discípulos. O sábado, o Senhor havia consagrado esse dia para repouso, para descanso, para ocupar-se das coisas de Deus. A gente trabalhava 6 dias e no 7º descansava. Vea a referência principal que nos traz a Bíblia sobre o dia sábado, sobre o 7º dia, né? É o chamado Shabat, 7º dia. Diz que quando o Senhor criou todas as coisas, disse: E acabou Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 1, disse: Foram pois acabados os cielos e a terra e todo o exército de eles. E acabou Deus em o dia 7º a obra que hizo, e repousou o dia 7º de toda a obra que hizo. E bendijo Deus ao dia 7º, e lo santificou, porque en él repousou de toda a obra que havia hecho em la criação. Ok? O Senhor repousou de toda a obra que havia hecho em la criação. Imagine-se o Senhor descansando. Ora, não descanse no sentido de que Deus estaria cansado
do trabalho de 6 dias, 7 dias de trabalho em la criação. Evidentemente que não tem a ver com descanso físico, com a fatiga física, que necessita descansar e recuperar as energias porque está cansado. Evidentemente que não. Estamos entendendo que o Senhor, Deus, se encargou da criação e descansou na criação em aquele que vendria para restaurar esta criação que em tempo mais tarde seria corrompida, destruída, ia perder o equilíbrio e todo o que Deus preparou de perfeito, porque disse a palavra que todo o que o Senhor criava era perfeito, verdade? E criou todas as coisas perfeitas. E viu Deus que era bueno. Todo dia, final de dia de criação das coisas, o Senhor liberava essa palavra, e aqui está escrito em Gênesis, e viu Deus que era bueno. Oiga, então se tudo estava perfeito, tudo estava funcionando, pero o pecado, através dessa pareja que estava no huerto del Edén, traje o pecado e a contaminação, a corrupção de todas as coisas. Então, se esse dia sétimo, de antemano já preparado por Deus, é descansar a obra de criação em las manos de aquele que venia a trazer restauração de todas as coisas. Amém? Então, se o Padre se encargou de criar, e o Hijo se encargaria mais tarde de restaurar o que havia sido traído, o que havia sido desequilibrado e destruído. E o Padre descansou a obra de criação em seu Hijo, ok? Descansou em Jesus a obra de criação. Jesus é nosso descanso. Jesus é nosso repouso, é nosso sábado. Nós outros hoje descansamos em Ele. E em Ele somos restaurados, em Ele somos vivificados, em Ele recebemos nova vida e descansamos em Ele, ok? Seguimos com o capítulo 12, ok? Habla de um homem de mão seca que foi sanado, verdade? Que mais? O servo escorrido. Vamos ver aqui de que habla desse, do servo escorrido. Do versículo 15, disse: Sabiendo esto, Jesús se apartou de ali e lhe seguiu muita gente e sanava a todos. E lhes encargava rigorosamente que não lhe descobrissem, para que se cumpriese lo dicho por o profeta Isaías, quando dijo: E aqui mi siervo, a quem é escorrido, mi amado, em quem se agrada mi alma. Pondré mi espírito sobre ele, e a los gentiles anunciará juízo. Não contenderá, ni voceará, ni nadie oirá em las calles su voz, disse. La canha cascada não quebrará, e o pavilo que humeia não apagará, hasta que saque a vitória juízo, e em su nombre esperarão los gentiles. Vamos ver aqui de onde Jesus sacou essa referência, verdade? De falar de la cana cascada e do pavilo que humeia, verdade? Desse siervo, se está referindo ao Senhor a lo que dijo o profeta Isaías 600, 700 anos antes de Cristo, verdade? Isaías já havia profetizado, havia declarado sobre o siervo de Jeová. Disse o capítulo 42 de Isaías, versículo 1, disse: E aqui mi siervo, eu le sostendré, mi escorrido, em quem mi alma tiene contentamento. E puesto sobre ele mi espírito, ele traerá justiça às nações, não gritará, ni alçará sua voz, ni la hará oír en las calles, não quebrará la canha cascada, ni apagará o pavilo que humeare, por meio de la verdade traerá justiça. Não se cansará, ni desmayará, hasta que estabeleça en la tierra justiça, e las costas esperarão su lei. Oh, que tremendo isso, verdade? Que era essa cana cascada, verdade? A que se refere ao Senhor quando habla de la canha cascada? Então, se Jesus traz a referência de lo que havia falado anos antes o profeta Isaías, né? De la canha cascada e del pavilo que humeare, verdade? Que humeia. Então, se la canha, né? Diga, habla de uma canha que foi doblada, quebrada, que já era frágil
débil para o serviço, para as coisas que ocupavam a canha, para ser alguma artesania, algum artefato, ou na construção, para alguma coisa utilizavam. Pero uma que já estava dobrada e quebrada, já se havia vuelto débil, já era frágil, já não servia. Ou seja, era inútil para ser usada para o fim que eles esperavam, digamos assim. Então se representa a canha cascada, representa as pessoas heridas, as pessoas débiles, as pessoas quebrantadas emocionalmente, verdade? Que a sociedade los mira e não tem muito valor para a sociedade, uma pessoa llena de problemas, de situações emocionais, verdade? De heridas emocionais, pessoas que, digamos, a los olhos de muitos, são pessoas débiles, verdade? Glória a Deus. E o pavilo que humeia era a mecha da lâmpada, o pavilo era a mecha das lâmpadas, verdade? Quando o solo humeia, significa que já não há muito fogo. Há muito humo, pero não há fogo. Você pode observar uma vela, uma candela, uma vela, quando está já gastando todo o seu combustível de cera, que já está queimando todo, verdade? Há mais humo que chama, verdade? Em qualquer lamparita aí de canfinho, qualquer outro combustível, quando está escasseando o combustível, já não há nada mais que queimar, o pavilo como que vai buscando a chama, como que buscando manter-se, pero nesse momento é mais humo que fogo. Então, se o pavilo que humeia é este, representa a uma fé débil, né? Uma esperança quase extinguida, quase desaparecendo-se, habla de uma vida espiritual apagando-se, ok? Então, quando disse que não quebrará a canha cascada, nem apagará o pavilo que humeia, está dizendo ao Senhor que esse servo enviado por Deus Altíssimo, diga-se Jesus Cristo, verdade? Quando chegar ao mundo, não venia para aplastar ou para desechar o que supostamente na sociedade era inservível por sua condição, verdade? Nem aquele que fora débil espiritual seria como esse pavilo que seria apagado porque já não está echando fogo, já não há alumbrando mais, então se apagamos isto. Não, a palavra me disse aqui que Jesus não quebraria a canha cascada e tampouco apagaria o pavilo que humeia, ok? Jesus vindo não a destruir ao débil, nem a aplastar ao quebrantado, senão a restaurar ao caído, a levantar aquele que estava já sem vida, sem ânimo, aquele que não creia que algo novo pudera suceder em sua vida, verdade? Acordas que eles viviam bajo um jugo de esclavitud romano, verdade? Bajo um império romano, se lhe haviam quitado parte de sua cultura, de sua identidade, verdade? Eles não tinham liberdade. E Jesus chega nesse contexto de pessoas, muitas delas que não teriam esperanças, lhe haviam quitado a liberdade e tantas outras coisas de sua vida cultural, de sua vida religiosa, verdade? Então, se Jesus não vindo para aplastar essas pessoas, para destruí-las, para desechá-las, verdade? Como haciam com a canha que já não servia, ou como apagavam um pavilo que já não echava mais fogo, não alumbrava mais a seu redor. Então, se Jesus vino não a destruir ao débil, nem a aplastar ao quebrantado, mas a restaurar, levantar e dar uma nova vida. Ok? Que tremendo, verdade? De isso o Senhor se está referindo em la manifestação do servo de Deus. Depois o capítulo, o mesmo capítulo, em o versículo 22 em adelante, habla de la blasfêmia do Espírito Santo. Ele havia dito que Jesus manifesta seu reino não apenas com discurso, verdade? Não apenas com a revelação, com uma forma distinta de explicar a lei e de como levar a lei a um outro nível de entendimento, verdade? De elevar a vida espiritual daqueles que aceitaram a predicação do reino, verdade? Do evangelho do reino. Mas Jesus também venia manifestando, mostrando que esse reino também tinha poder e autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, o mesmo confronto contra Satanás, autoridade sobre a natureza, sobre a morte e todo o demais. Então, se nesse confronto de Jesus com Satanás,
¿verdad? A los fariseos, esto para ellos era como que Jesús tuviera alguma concordância com os demônios e los echara fora por poder supuestamente de Beelzebú, ¿verdad? Então se disse, entonces foi traído a ele um endemoniado ciego e mudo, e lhe sanou de tal maneira que o cego e mudo veía e hablava, e toda a gente estava atônita, e decía, será este aquele hijo de Davi? Mas os fariseus, ao ouvir, diziam, este não echa fora dos demônios, senão por Beelzebú, príncipe de los demônios. Sabendo Jesús os pensamentos de ellos, les dijo, todo o reino dividido contra si mesmo é assolado, e toda ciudad ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá. E se Satanás echa fora Satanás, contra si mesmo está dividido. Como, pois, permanecerá su reino? ¿Verdad? Que tremendo, ¿verdad? La cegueira espiritual, la ignorância, o rechazo e a resistência que tinha essa gente contra Jesus, ao ponto de acusar que Jesus echava fora demônios por Beelzebú. Então, se isso é para o Senhor como uma blasfêmia, delegar a Satanás e a seus demônios uma obra hecha por Deus. Hoy dia a gente lo hace, blasfemam, hablan contra os dones do Espírito Santo. Todavia há muita polêmica em quanto às manifestações de los dones do Senhor, verdade? E línguas e todas as manifestações que vemos na igreja, verdade? A gente sigue peleando e discutindo e fazendo debates nas redes sociais, se cair bajo o poder de Deus, se isso é de Deus ou se é demônio, se falar em língua de Deus ou não é, se a profecia, se isso ou aquilo. Ou seja, a gente prefere crer que é o diabo com seus demônios que fazem as señales e não que é sinônimo de la gracia, de la misericórdia de Deus, traindo salvação, traindo transformação nas vidas, manifestando seu poder, ok? Então, se aqui eles não echaram de ver que uma pessoa oprimida por o diabo, que era ciego e mudo não por uma enfermidade, cego e mudo porque era oprimida do diabo, e o momento que essa pessoa é liberada, viene a visão e viene a possibilidade de falar. Diz que a pessoa veía e falava. Por quê? Porque foi livre. Pero eles, em sua religiosidade, não echavam de ver. Tampouco lhes interessava entender que o homem foi livre e que o homem está bueno e que está sanado o homem agora. Não, eles foram aferrar-se à la religiosidade, à la ignorância e à cegueira espiritual deles. Então, se mais cegos estavam eles que o homem esse, verdade? Então, se Jesus los repreende, verdade? Disse, pero si yo por el Espírito de Deus echo fuera los demônios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es comigo contra mí es, y el que comigo no recorre, desparrama. Portanto os digo, veja que tremendo isso, todo pecado e blasfêmia será perdonado a los hombres, mas la blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdonado. Ok? Tremendo, né? A qualquer que dijere alguma coisa contra o Hijo del Hombre, lhe será perdonado. Pero ao que hable contra o Espírito Santo, não lhe será perdonado, ni nesse siglo, ni en el venidero. Que lhe parece? Capítulo 24 de Levítico, há passagem que nos habla de esto, porque não é que esse pecado contra o Espírito Santo era castigado solamente nesse momento, quando Jesus lhes disse, não, já no Antigo Testamento, em la mesma lei, estava isso estabelecido. E habla do castigo do blasfemo,
Dice Levítico capítulo 24, versículo 10, dice: En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó al nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca o blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. E o que blasfemare el nombre de Jehová há de ser muerto. Toda a congregação lo apedreará, assim el estrangeiro como o natural. E o que blasfemare el nombre de Jehová há de ser muerto. Toda a congregação lo apedreará, assim el estrangeiro como o natural. Se blasfemare el nombre, que muera. Ok? Então, se já na lei está falando da blasfêmia, e não apenas da blasfêmia, senão da consequência de blasfemar contra o Espírito de Deus, contra o nome. Amém? Aí diz em Levítico. E aqui habla o Senhor da blasfêmia contra o Espírito. E o mesmo capítulo 12, do versículo 38 ao 42, habla de la gente que pedia señales, los escribas y fariseos, y el Señor dijo que señales no les iba a dar, la señal de Jonás, ¿verdad? Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el ventre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días e 3 noites. Está falando de sua muerte. Amém? Esta seria a grande señal de la manifestação do Senhor e de seu reino. E o versículo 43 ao 45 habla del espírito imundo que vuelve, de la actuação, de la actividade de los demônios em la vida humana. Qual é a estratégia? Como que hacen eles quando logram possuir uma pessoa, ok? Uma coisa nós outros podemos entender de opressão demoníaca e outra coisa é possessão, amém? Opressão é uma influência, é uma vontade que é guiada por demônios, é algo na mente que guia, que põe malos pensamentos, que lhe habla para fazer coisas malas e equivocadas. Pero la posesión es otra cosa. Posesión es cuando el diablo se mete dentro de la persona. ¿Se acuerda de Judas? Cuando el Señor dijo: lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Diz que ao momento que ele comeu o bocado, o demônio entrou em ele. Ok? Estamos dizendo de uma possessão, verdade? Não estamos falando de apenas de uma opressão, de uma influência, né? De vozes que eles escutavam na mente. Não. Estamos falando de ser possuído por Satanás. É isso que disse quando toma o pão e come o bocado, e disse que imediatamente o diabo entrou em ele. Isso é muito forte, isso é muito forte. E aqui está falando muito claramente. Há toda uma polêmica que a gente disse, pero os cristianos, é que pode o cristiano ser endemoniado, ser possuído, porque de por si habita o Espírito Santo na pessoa. Como vai o Espírito Santo conviver simultaneamente com demônios, com espírito maligno? Evidentemente que estamos falando de um nível muito alto de pecado, de rebelião contra Deus, onde o espírito já não é mais o governo desta pessoa, verdade? Onde o espírito já não causa influência, o espírito já não governa, amém? Já não guia mais essa pessoa, e evidentemente que é possível a possessão, é claro que sim, porque aqui disse claramente.
Quando o espírito imundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando repouso e não lo halla. Então disse: volverei a mi casa, de donde salí, e quando chega, la halla desocupada, barrida e adornada. Então vá e toma consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrados moram ali. E o postrer estado de aquele homem viene a ser pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta mala generação. Ok? Estamos falando de um espírito maligno que salió de la persona, verdade? Anduvo por lugares secos, buscando repouso e não haja. Então se pensa, decide regressar a la casa de donde salió, ao corpo de donde salió, a la mente de donde salió. E encontra essa pessoa, disse que vuelve a esta casa, e quando chega la encontra desocupada, varrida e adornada, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo em la vida dessa pessoa. E o demônio viene, se mete e traz consigo 7 espíritos piores que ele. E já sabemos o que pode passar. Isto sucede muito a menudo, verdade? Com a gente que se aparta de los caminos do Senhor e passa a blasfemar do caminho do Senhor e passa a negar todo aquilo por o que creia em algum momento de sua vida, porque era homem e mulher de Deus, ungido de Deus, alguns usados por Deus, pero permite que o pecado seja o governo de suas vidas e se vuelvem ao pecado, se vuelvem à perdição. Evidentemente que o Espírito Santo já não é mais a guia e é o governo de suas vidas, e evidentemente que queda a possibilidade de serem possuídos por demônios. Disse, nós outros podemos ver aqui em la palavra do Senhor, amém? Quando esses espíritos encontram a pessoa vazia de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem o mover de Deus, a palavra já não flui nesse coração, já não é mais o governo desta vida. Então, se a casa está varrida, está adornada, está desocupada, aí os espíritos vêm e o estado dessa pessoa é pior de quando estuvo na presença do Senhor. Isso é muito claro e muito fácil de entender, porque há pessoas que se apartam de los caminhos do Senhor e se vuelven ao pecado, incluso vuelven a cometer pecados piores de que quando viviam antes de serem convertidos, ok? As pessoas que tomavam passam a tomar muito mais vício de la drogadicción, de la borrachera, de área de la sexualidade. As pessoas descendem a lo mais profundo, ok? Ao nível de pecado, descendem ao mais profundo. Por quê? Porque já o Espírito Santo já não os governa. Han rechazado a mesma presença de Deus, lhe han negado a presença e a palavra de Deus em suas vidas. Então, evidentemente que a casa espiritual está desocupada, está varrida e adornada, apenas preparada para o primeiro que se meta. E a palavra me disse aqui que quem se mete é esse espírito maligno que um dia se foi. Amém? Então, se a pessoa se aparta e volta a cometer aqueles pecados que anteriormente cometia, que já estava liberta, pero como volvió ao pecado, desechou o governo de Deus, negou a guiança de Deus, então se volve a cometer as mesmas coisas que cometia no passado e comete coisas aún piores de que quando andava em um mundo. Assim disse a palavra, e essa é uma realidade. Vemos aqui outra situação do capítulo 12, la madre e los hermanos de Jesús, verdade? Diz que mientras ele aún hablaba a la gente, e aqui sua madre e seus hermanos estavam afuera e le queriam hablar. E le dijo uno: e aqui tu madre e tus hermanos estão afuera e te querem hablar. Respondiendo ele a que le decía esto, dijo: quem é mi madre e quiénes são mis hermanos? E estendendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aqui mi madre e mis hermanos, porque todo aquele que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano e hermana e madre. Entramos agora então no capítulo 13. E o capítulo 13 começa o Senhor a falar de las parábolas. Acuerde-se que a parábola era uma forma que o Senhor tinha de falar a seus discípulos, verdade? E a parábola traía
uma enseñança utilizando coisas naturais da mesma natureza para dar um significado e uma enseñança espiritual. Então se habla de semilhas, habla de tesouro escondido, habla de pérolas, habla de um sinfim de coisas muito naturais, porque o Senhor utilizava, era uma forma que eles tinham de expressar-se por parábolas. Jesus falava isso, porque a gente de verdade não queria escutar sua mensagem, rechaçavam sua mensagem, verdade? Disse capítulo 6 de Isaías, veja o que disse 6 de Isaías. Quando Isaías recebeu um chamado profético, verdade? Veja o que sucede aqui. O Senhor tocou a boca do profeta, santificou seus lábios, verdade? E disse, o versículo 8, disse o Senhor a Isaías: depois ouí a voz do Senhor que descia: a quem enviarei? E quem irá por nós outros? Então respondi eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E digo: anda e di a este pueblo: oí bem e não entendais, ved por certo, mas não compreendais. Engruesa o coração deste pueblo, e agrava seus ouvidos, e cega seus olhos, para que não veja com seus olhos, nem oiga com seus ouvidos, nem com o coração, nem seu coração entenda, e nem se converta e haja para ele sanidade. Amém? O que está dizendo o Senhor? Que a gente não estava disposta a escutar, a gente não queria saber da mensagem. E o Senhor está falando aqui, esse é um mensagem também messiânico, que ele tocava a Jesus. E nesse momento aqui em Mateus que estamos lendo, está falando do mesmo tema, verdade? Está falando lo que Isaías havia dito e predito, verdade? Anos antes, quando habla de la dureza del coração humano. Disse versículo 10, capítulo 13, versículo 10 de Mateus, disse: então, acercando os discípulos, disseram: por que lhes hablas por parábolas? E respondendo lhes digo: porque a vosotros os é dado saber os mistérios do reino de los cielos, mas a eles não lhes é dado. Amém? Porque evidentemente rechaçaram ao Senhor. Houve um endurecimento de coração, verdade? Isso foi o que sucedeu. Então se diz que a palavra que o Senhor empieza seu ministério entre los gentiles, ok? A los suyos vino e los suyos não lhe receberam, se acorda? Dice versículo 12: porque a qualquer que tiene se le dará e tendrá mais, pero ao que não tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo não veem, e oyendo não oyen, ni entendem. De maneira que se cumpre em eles a profecia de Isaías que dijo: de oír oireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste pueblo se ha engrossado. Disse: e com os ouvidos oyen pesadamente, e han cerrado seus olhos, para que não vejam com os olhos, e oigam com os ouvidos, e com o coração entendam, e se convertam, e Deus los sane. Pero é bem-aventurado vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque de certo os digo, que muitos profetas, veja que tremendo, muitos profetas e justos desearam ver lo que veis, e não lo vieram, e oír lo que oís, e não lo oyeram. Diga-se, um deles é o mesmo Isaías que escreveu isto, 600, 700 anos antes, falou disso, que o mesmo profeta Isaías ia a um povo de duro coração, de coração endurecido, que não estava disposto a escutar, não estava disposto a poner por obra a palavra. A lo mejor quizá escutariam ao profeta, pero não entenderiam, porque seu coração estava engrossado, estava endurecido, verdade?
E Jesus enfrenta a mesma situação aqui, se cumpre também em Jesus lo que dijo el profeta Isaías. Ok? Em Hechos capítulo 28, vê uma situação de la que viveu o apóstolo Paulo. Capítulo 28 de Hechos, versículo 26, o apóstolo Paulo está em Roma, verdade? Está em Roma predicando a palavra em sua primeira prisão em Roma. Depois foi liberado da prisão e estuvo vivendo em uma casa alquilada e por aí predicava o evangelho livremente, sem nenhum impedimento. Pero disse, vamos ver o versículo 23. Hechos 28, 23 disse: E havendo-lhes señalado um dia, vinieron a ele muitos a la posada, a los quales les declarava e les testificava el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo-les acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. E algunos assentiam a lo que se decía, pero outros não creíam. E como não estuviesen de acordo entre si, ao retirar-se, les dijo Paulo esta palavra: Bien habló el Espírito Santo por meio do profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo e diles: De oído oireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste pueblo se ha engrossado. E com os ouídos oyeram pesadamente, e seus olhos han cerrado, para que não vejam com os olhos, e oigam com os ouídos, e entendam de coração, e se convertam, e eu los sane. Amém? Diz o versículo 28, Sabe, pues, que a los gentiles es enviada esta salvação de Deus, e eles oirão. Amém? Los judíos, haviam judíos em Roma, verdade? Que não aceitavam, que rechazavam a predicação de Paulo, e Paulo disse: Bueno, sabe, pues, que a los gentiles es enviada esta salvação, e eles oirão. Amém? Que tremendo, hein? Disse que quando houve dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discussão entre si. Disse, e Paulo permaneceu 2 anos inteiros em uma casa alquilada, e recebia a todos os que a ele veniam, predicando o evangelho de Deus e ensinando acerca do Senhor Jesucristo abertamente e sem impedimento. Amém? La dureza del coração. Romanos capítulo 11. Veja o que disse Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 25. Habla de la restauração de Israel. O apóstolo Paulo está falando. Disse, porque não quero, hermanos, que ignoreis esse mistério, para que não seais arrogantes enquanto a vosotros mesmos, que ha acontecido a Israel endurecimento em parte, hasta que haja entrada a plenitude de los gentiles, e luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sião o libertador, que apartará de Jacob la impiedade, e este será mi pacto com eles, quando eu quite seus pecados. Amém? Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vosotros, pero enquanto a la eleição, são amados por causa de los padres. Pois irrevocables são os dones e o chamamento de Deus. Amém? Que houve no coração de los judíos um endurecimento em parte, não é endurecimento eterno, não é que eles vão perder a salvação. Diz que em algum momento, e vamos a ler Zacarias capítulo 12, eles entenderão que aqueles a quem eles crucificaram, aqueles a quem eles rechaçaram, era de verdade o Messias esperado, verdade? Eles vão entender isso em algum momento.
Então, se o coração deles endureceu, veja o que disse o versículo 30. Disse: pois como vosotros também em outro tempo erais desobedientes a Deus, pero agora habéis alcançado misericórdia por la desobediência de eles. Assim também estes agora han sido desobedientes, para que, por la misericórdia concedida a vosotros, eles também alcancem misericórdia. Por quê? Porque Deus sujeitou a todos em desobediência, para ter misericórdia de todos. Amém? Veja, hermanos, Zacarias capítulo 12. Veja que tremenda essa palavra. Zacarias 12. Diz o versículo 10. E derramarei, estamos falando aqui, verdade? Que quando Israel esteja cercada pelas nações árabes, ao ponto de ser invadida e destruída definitivamente, este povo vai clamar ao Senhor, verdade? E disse a palavra aqui, que derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém espírito de graça e oração, e mirarão a mim, a quem traspassaram, e chorarão como se chora por hijo unigênito, afligindo-se por ele como quem aflige por el primogênito. E em aquele dia haverá grande llanto em Jerusalém, como llanto de Adadrimon em el vale de Megido. Esse llanto de Adadrimon se refere quando muere o rei Josias. Era um rei muito querido. Essa história está em 2 Crônicas, capítulo 35, do versículo 20 ao 25, você pode ler aí, verdade? Quando Josias não entendeu que um rei que venia atacar a Israel, venia por obra e graça do Senhor, porque o Senhor queria trazer disciplina e castigo a seu povo, e Deus utilizava reis paganos para isto. Pero esse rei Josias, no alto de sua soberba, de seu orgulho, não aceitou sujeitar-se a lo que estava sendo estabelecido por Deus, aunque o rei inimigo lhe dijo: bem, não tenho nada contra ti, quédate onde está, meu assunto não é contigo, é que o Deus de Israel me mandou. Imagine-se você. E nada disso foi suficiente para fazê-lo demover de sua intenção. Então, se ele foi à guerra contra esse rei, bom, recebeu uma saeta, um flechaço e morreu. Diz. Então, se como era um rei muito querido, disse que a nação toda se reuniu para endechar, chorar e cumprir o tempo de luto por esse homem, porque ele é um rei muito querido. Esse rei Josias havia governado o povo de Israel desde 8 anos de idade. Era um homem muito querido por o povo. Então, se aqui o profeta Zacarias traz esta recordação, verdade? Que haverá um llanto tão profundo no coração do povo de Israel, quando se dêem conta que aqueles a quem eles traspassaram era de verdade o Messias Salvador. Vão a chorar, vão a lamentar, e esse lamento, esse llanto, este clamor de desesperação que se vão apresentar diante do Senhor, será comparável a esse tempo que houve aqui, com o llanto de Adadrimon, quando o povo de Israel chorou a morte de seu rei chamado Josias. Amém? 2 Crônicas, capítulo 35, e você pode ler isto, ok? Bem, hermanos, o que disse o mesmo Zacarias, capítulo 14, verdade? Disse aqui: o dia de Jeová viene, e em meio de ti serão repartidos tus despojos, porque eu reunirei todas as nações para combatir contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e serão saqueadas as casas, e violadas as mulheres, e a metade da cidade irá em cautiverio, mas o resto do povo não será cortado da cidade. Depois saldrá Jeová e peleará contra aquelas nações, como peleou em o dia da batalha, e se afirmarão seus pés em aquele dia sobre o monte de los olivos, que está
frente de Jerusalém ao oriente, e o monte de los olivos se partirá por em meio, hacia o oriente e hacia o ocidente, haciendo um vale muito grande, e a metade do monte se partirá hacia o norte, e a outra metade hacia o sul. Disse: e ireis ao vale de los montes, porque o vale de los montes chegará hasta a sal. Huireis de la maneira que huístes por causa do terremoto em los dias de Uzias, rei de Judá. E vendrá Jeová mi Deus, com ele todos os santos. Disse versículo 5. E huireis ao vale de los montes, porque o vale de los montes chegará hasta a sal. Huireis de la maneira que huístes por causa do terremoto em los dias de Uzias, rei de Judá. E vendrá Jeová mi Deus, e com ele todos os santos. Aleluia! Esse terremoto está aí escrito em Amós capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? E no tempo de Uzias houve um grande terremoto. Disse: acontecerá que nesse dia não haverá luz clara nem oscura. Disse: será um dia o qual é conhecido de Jeová, que não será nem dia nem noite, pero sucederá que ao cair la tarde haverá luz. Isso vai acontecer depois da tribulação, verdade? Depois da tribulação, ao final da tribulação, diga-se, verdade? Quando todas as nações se reunirem para hacer guerra a Israel, nações árabes, verdade? Israel vai aclamar, Israel receberá de parte de Deus espírito de graça e oração, vai aclamar ao Senhor, e o Senhor descenderá, Jesus descenderá, pondrá seus pés no monte de los olivos, diz a palavra que o monte se partirá em dois, ok? Haverá um caminho, um vale, e o rio Éufrates se vai secar, e o povo vai caminhar hacia o deserto, huir de la destruição, pero o Senhor, diz a palavra, peleará por seu povo, porque diz que ele vendrá com todos os santos. Aleluia. Dice, hermanos, versículo 9: e Jeová será rei sobre toda a terra. Amém? E naquele dia Jeová será uno, e uno su nombre. Toda a terra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, ao sur de Jerusalém. E esta será enaltecida e habitada por su lugar. Disse: habitada em su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de ângulo, e desde la torre de Ananiel. Vea lo que sucederá quando diz que o Senhor peleará por su pueblo. Amém? Israel não terá que pelear contra as nações inimigas, porque o Senhor peleará por elas. Disse, versículo 12, né? Zacarias 14, 12. E esta será a plaga com que herirá Jeová a todos os pueblos que pelearam contra Jerusalém. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, e se consumirão em las cuencas sus ojos, e la lengua se les deshará em su boca. E acontecerá naquele dia que entre eles grande pânico enviado por Jeová, e travará cada uno de la mano de su companheiro, e levantará su mano contra la mano de su companheiro. Aleluia, se vão matar entre si. E Judá também peleará em Jerusalém, disse, e serão reunidas as riquezas de todas as nações de ao redor, ouro e prata e roupas de vestir, e em grande abundância, disse. Então, se aí se estabelece depois, irmãos, lo que nós podemos ver del milênio, verdade? Donde todos os pueblos vendrão a Jerusalém a adorar ao Senhor. Se pode terminar de ler isso, pero não quero entrar em temas escatológicos agora, verdade? Pero apenas para mostrar, irmãos, que por la dureza de coração, verdade? Por uma cegueira com que eles actuavam enquanto às coisas de Deus, enquanto ao estabelecimento do reino de Deus, diz que o Senhor teve que utilizar uma maneira de
hablar e ensinar a la gente, ou seja, a seus discípulos, através de parábolas, porque os escribas, os fariseus, os religiosos da época escutariam o mensagem, pero não o entenderiam. E a los hijos de Deus, a seus discípulos, disse a palavra que o Senhor lhes explicava as parábolas, lhes explicava. E o capítulo 13 nos habla muito claramente disso estamos falando, verdade? Que o Senhor falou da parábola do sembrador, verdade? E do versículo 1 ao 9, e depois do 18 ao 23, o Senhor traz a explicação da parábola, que significava, verdade? Também a parábola do trigo e da cizaña, os discípulos não entenderam, o Senhor trajo a explicação e lhes explicou, pero a quem devia de verdade escutar a mensagem, é porque o Senhor sabia que tinha um coração disposto a aprender e escutar. Pero a los escribas, a los religiosos, a los sacerdotes, que contendiam contra a autoridade do Senhor, e o Senhor não lhes falou claramente, senão falou por parábolas, de maneira que eles estavam aí, escutavam talvez, pero não o entendiam. Essa foi a estratégia que o Senhor utilizou para seguir ensinando a seu povo, ok? Podemos ver aí, ao final do capítulo 13, diz que Jesus em Nazaré, diz que aconteceu que quando terminou Jesus essas parábolas, se foi dali. E venido a sua terra, les ensinava em la sinagoga de eles, de tal maneira que se maravilhavam e diziam: de onde tem esta sabedoria e estes milagros? Não é este el hijo del carpinteiro? Não se chama sua madre Maria e seus irmãos Jacob, José, Simão e Judas? Não estão todas suas irmãs com nós outros? De onde, pois, tem todas essas coisas? E se escandalizavam em ele. Pero Jesus lhes dijo: não há profeta sem honra, senão em sua própria terra e em sua casa. E não hizo ali muitos milagros a causa de la incredulidade de eles. ¿Ves? La incredulidade lhes impedia entender o mensagem do reino, e não somente entender a mensagem, senão lhes impedia também receber os benefícios e a manifestação do reino de Deus, que eram os milagros, a expulsão de demônios, verdade? As señales e maravilhas com que se movia Jesus em seu ministério. Eles não estavam, não recebiam nada de isto por a dureza de seu coração. E aún mesmo em sua cidade não pudo fazer muitos milagros. Por quê? Por a dureza do coração humano, por a incredulidade deles, ok? Assim que finalizamos o capítulo 13, depois seguimos com que o Senhor te bendiga. Amém? Glória a Deus.